do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém a você que está conosco, muita paz, muita alegria para o seu dia, tá bom? Cida Santos, bom dia, Inês Braga também. Estamos juntos aí para esse momento de oração e reflexão, tá bom? Vamos rezar um pouquinho? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do mais alto do céu nos amou e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A ti, Pai Santo, Pai amado, toda honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração seja dada ao teu nome santo, ó Pai de amor e Pai de bondade. Glorificado seja o teu santo nome, o Senhor que é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Obrigado, Senhor, por nos ter criado a tua imagem e semelhança. Obrigado pelo dom da vida. Bendito seja o teu santo e glorioso nome, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que realizas em cada um de nós. A ti toda honra e glória. A ti, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, nosso Justificador. A ti toda honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração. Senhor Jesus Cristo, vós que nos libertastes do pecado e da morte eterna e nos dá a graça da vida nova, a graça de estarmos no vosso corpo místico. Bendito seja o teu nome. O Senhor que nos dá o Espírito Santo, que nos santifica pelo Espírito Santo que é derramado sobre nós. A ti, Espírito Santo, Paráclito, Consolador, Mestre de nossa alma, a ti toda honra, glória, louvor, poder, majestade e adoração. Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Obrigado, Santo Espírito, por tudo aquilo que realiza em cada um de nós. Você que nos ensina, você que nos convence, você que nos fortalece, você que nos faz testemunha, você que nos esclarece todas as coisas e que revela a cada um de nós tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Bendito seja o teu nome, ó Espírito Santo, Paráclito Consolador. Meu irmão, minha irmã, com muita alegria, estamos juntos aí. A Leone está dizendo que ela sempre compartilha isso mesmo. Muito obrigado, Leone. Jaci Silva, bom dia. Lourdes Alves, bom dia. Muita paz, muita alegria para cada um de vocês nessa manhã e que possamos, né, Cida, possamos refletir sobre a palavra de Deus. Amém? Vamos pegar aí hoje o Evangelho de Marcos. Está começando no tempo comum. Então vamos começar aí com o anúncio da palavra de Deus, não é isso? E as vocações também que Jesus chama, tá bom? Pega aí, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. 14 a 20, tá bom? Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e credes no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava numa barca consertando as redes. Chamou-os logo. Eles deixaram a barca de seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, olha, a Inês Braga está pedindo oração pela família. Estou honrado e muito emocionado pelo poder de Deus. Honrou a família, um filho, depois de 15 anos de casamento. Ontem ele ganhou o melhor dia, aniversário. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Olha bem, meu irmão, minha irmã. Marcos, ele quer condensar as coisas de forma que a gente perceba a vocação. Isso é importante. Porque no outro evangelho, André era discípulo de João, seguiu Jesus, aí ele viu Jesus, foi chamar Pedro. Pedro, nós vimos o Senhor. Então aqui as coisas são um pouco diferentes, né? Mas o que o evangelho de Marcos quer mostrar para nós é justamente o chamado, a vocação. Mas antes disso, nós vemos aqui que Jesus falou assim, completou-se o tempo. Convertei-vos e credes, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é Jesus, ele é o reino, tá bem? Ele é aquele que vem trazer para nós a boa nova. Ele é a boa nova, ele é a boa notícia. É ele o Salvador, o nosso Redentor. E quando Jesus começa a sua vida pública, ele fala para o povo. E para nós hoje, convertei-vos, fazei penitência, porque o reino de Deus está no meio de vós. Jesus sai, a primeira atitude de Jesus é chamar algumas pessoas, vocacionando elas para ser instrumento dele, para ser discípulo, para ser apóstolo. E assim ele chama Pedro e André. Chama Pedro e André porque Pedro, quem foi? O chefe da igreja, né? Então foi o primeiro a ser chamado, segundo o Evangelho de Marcos. Pedro e André, depois chamou Tiago e João, né? Que são os grandes homens aí da palavra de Deus, né? Pode ver que Jesus sempre levava Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, sempre, não é isso? Porque Jesus tinha uma preferência aos três, porque tinha uma missão para os três. Uma missão muito importante. Pedro, chefe da igreja. Tiago, chefe da igreja de Jerusalém. João, aquele que cuidou de Nossa Senhora. Tá bem? Todos os três tinham uma missão bastante importante, por isso que são chamados de forma muito clara e muito objetiva. E Jesus os chama numa vocação muito particular, né, que é deixar tudo, deixar tudo. Assim também acontece na igreja hoje. Muitas pessoas são chamadas a deixar tudo, deixar família, deixar tudo para trás e ir, seguir Jesus, ir na vocação que Jesus está indicando. Quantas pessoas hoje, os sacerdotes, as freiras, os consagrados, deixam tudo para seguir Jesus. Deixam tudo por causa de uma vocação, um chamado especial. Aqui nós estamos vendo um chamado especial para Pedro, para Tiago, para João, para André. Isso para nós é importante, olharmos nesse sentido. Todos nós temos vocação, todos nós somos chamados. Cada um fazemos parte do corpo místico de Cristo, e no corpo místico de Cristo, cada um de nós temos uma função. Então todos nós somos chamados a servir a Deus. Cada um conforme o chamado que Deus deu. Que olha bem, a vocação é dada por Deus, o dom é dado por Deus, os talentos é dado por Deus. Ele nos constitui do jeito que Ele deseja. Ele nos criou lá no útero da mamãe, criou a nossa alma espiritual e deu a nós tudo o que nós precisávamos para exercer uma missão no mundo. Uma missão que é a nossa vocação. Não é isso? Cada um de nós temos um trabalho a fazer para implantar o reino de Deus. Jesus chama, convertei-vos, o reino de Deus, o reino do céu está próximo. Não é isso? Fazei penitência. Essa é a palavra do Senhor para cada um de nós. Convertei-vos e fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. O que nós não podemos e temos que tomar um cuidado tremendo
é que no decurso da nossa caminhada tem tantas interferências, tem tantas vozes, tem tantas opções, tem tantos convites que as pessoas muitas vezes no meio do caminho mudam de rumo. Isso é um perigo muito grande para todos os vocacionados e principalmente para aqueles que são chamados exclusivamente para servir a Deus de forma diferente, de forma mais próxima. Isso é um perigo muito grande, porque o mundo tem muitas vozes, tem muitas opções, tem muitos convites, e é fácil da pessoa distrair-se na caminhada e perder o rumo da vocação. Pensa bem na sua vida, pensa bem na sua caminhada, pensa bem no seu dia a dia, na sua juventude. Se houve um momento em que você sentiu um chamado e depois, no desenrolar da vida, acabou assumindo uma outra condição, que está certo, não tem problema. Se assumiu e está sendo fiel a ela, está caminhando, tudo bem. Mas muitas vezes as pessoas assumem certas responsabilidades em Deus e na igreja, e com o caminhar a pessoa perde o sentido da sua vocação, porque deu ouvidos às outras vozes e não foi fiel a Deus naquilo que Deus havia dito. Isso é um problema muito sério. Apocalipse fala para nós: voltai a primeiras obras, vê de onde caíste. Nós sempre, irmãos, nós sempre temos que voltar lá nas primeiras obras, lá naquele chamado. Nós temos que olhar lá para trás e ver aquele fogo que acendeu no nosso coração naquela época e que fez a gente tomar uma opção de vida. É esse fogo, ele tem que ser reavivado constantemente na nossa vida. Principalmente os religiosos, principalmente os sacerdotes, as freiras, aqueles que estão em vida consagrada, aqueles que são de comunidades como nós, sempre tem que olhar a primeira obra, aonde foi chamado, para não perder aquela força, aquele poder do chamado. Porque no desenrolar da vida, as dificuldades, os problemas, muitas vezes atrapalham. Mas também no casamento. Quantas pessoas casam, passam um tempo, se divorciam, largam. Por quê? Porque casou, assumiu um compromisso, assumiu uma forma de vida, fez uma opção de vida, uma opção de vida matrimonial, de formar uma família. Estava com o coração quente, fervendo, estava com um desejo grande no coração de casar-se, de amar ele, de amar ela por toda a vida e ser fiel na alegria, na tristeza, papapá. E caminhou, e depois de casado, os problemas aparecem, os problemas aparecem, os problemas aparecem. Aí as pessoas vão pegando outro rumo na vida e esquece do porquê que começou. Nós temos que olhar para trás, irmãos. Voltai às primeiras obras, veja onde caíste e reafeceste. Reafecer, isto é, criar novo ânimo, nova vida naquilo que passou. Porque muitas vezes as pessoas perdem o norte do que estava caminhando. Fez uma opção, e depois, no desenrolar da vida, aparecem os problemas, as interferências, as vozes do mundo, as vozes das pessoas, e aparece um monte de coisa. É preferível se separar. E a família vai embora. Isso é um problema sério. E muitas vezes as pessoas têm aquela né? Você tem o direito de ser feliz. Já viu isso? Você tem o direito de ser feliz, você é tão jovem, tão bonita, tão bonito, você tem uma vida pela frente e está perdendo o seu tempo no seu casamento. Está aí sofrendo, passando dificuldades, problemas,
mete o pé no balde, vá viver a sua vida. Pronto, uma vocação que foi para o espaço. E os filhos? Fica jogado. Os filhos ficam jogados. Uma hora com o pai, uma hora com a mãe, uma hora com a avó de um lado, uma hora com a avó do outro. E os filhos ficam que nem uma peteca sendo jogado para lá e para cá. Por quê? Porque não assumiram a vocação. Fizeram diante de Deus uma promessa que não foi cumprida. Uma promessa não foi cumprida. Por quê? Porque fraquejaram no meio do caminho. Fizeram uma promessa a Deus. O casamento é uma promessa a Deus. Fez uma promessa a Deus e não cumpriu. Por quê? Porque as interferências da vida atrapalhou o caminho da vocação ao qual foi chamado. Isso é um problema muito sério na nossa sociedade de hoje. Problema demais. A gente tem que tomar muito cuidado. Aqui nós vemos Jesus chamando Pedro, André, Tiago e João, dando a eles uma vocação. E eles assumiram a vocação do Senhor. E olha que a vida deles foi mudando, até que chegou um ponto que morreram por causa do nome de Jesus. Né? A maior parte, os apóstolos quase todos, né? Só João que não. Todos eles foram martirizados. João não foi martirizado porque ele tinha uma vocação de cuidar de Nossa Senhora. Por isso que ele não morreu mártir. Jesus deu a ele cuidar da mãe. João, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Daquele momento em diante, João levou Nossa Senhora para a sua casa. E ele teve uma missão de cuidar de Nossa Senhora, por isso não morreu martirizado. Morreu de velho. Né? Diz a tradição que até jogaram João dentro do tambor de óleo quente, mas não fez diferença na vida dele. Não era para morrer martirizado. Tá bem? Tudo bem, pessoal? Vamos pensar nisso? Vamos refletir sobre isso? Cada um de nós dá uma refletida na nossa vida, na nossa vocação, tá bom? Precisa, né? Nós precisamos. Boa noite. Boa noite. Bom dia, João. Tudo bem? João Bosco. Amém. A Leônia, Marilda Araújo. Bom dia. Lili Rafa. Bom dia. A Leônia. Bom dia. Isso é verdade. O mundo oferece muitos atrativos. É muito triste quando numa caminhada de tantos anos se deixa levar por outras vozes. É verdade, Leone. Joelma, bom dia. Rose Costa, bom dia. Adivânia, bom dia. Rêmulo Alcântara, bom dia. Joelma. Marilene Sabino, bom dia. Adelina Pena, bom dia. Karina, bom dia. Karina está aí também. Rose Costa, bom dia. Gratidão por mais um dia, amém. Quem mais? Rita Santos, Deusa Lopes, bom dia. Muita força e muita paz de Deus. Irmão e irmã, entendemos a palavra de Deus hoje. O Senhor está falando de vocação. Vocação dos apóstolos é a nossa vocação, a sua vocação, a minha vocação, a vocação de cada um de nós, tá bem? Noélia Brás, bom dia. Que possamos refletir sobre o nosso chamado. Nós não podemos esquecer uma coisa. Quando Deus nos criou lá no útero da mamãe, no momento da fecundação do óvulo, né, do esperma e do óvulo, naquele momento da fecundação, Deus criou a nossa alma espiritual. E Deus ali nos deu todos os dons, todas as capacidades, nos deu todos os talentos e nos deu uma missão. E Ele tem um plano para cada um de nós nesse mundo. O plano é dele, porque foi ele que nos criou. Então ele tem um plano para cada um de nós. A nossa vida é descobrir o plano e realizar o plano de Deus na nossa vida. Nós não temos uma outra coisa para fazer.
a não ser em todos os nossos atos, em todas as nossas atitudes, estar em comunhão com Deus. E quanto mais comunhão, maior é a nossa visão da vontade dele na nossa vida. Muitas pessoas querem saber o que Deus quer que ela faça, mas não tem muito tempo de vida de oração pessoal. Aí fica difícil. Deus fala e a pessoa não ouve. Deus grita e a pessoa não ouve, porque ela não sabe reconhecer a voz de Deus. Aí, à medida que nós vamos caminhando e em comunhão com Deus, nós vamos percebendo qual é a nossa vocação e qual é a nossa missão no mundo. Ah, mas eu já casei. A sua missão é casado, ser mãe, ser pai, enfim, constituir uma família e fazer desse mundo um mundo melhor. Em tudo que nós fazemos. Tá bem? Deu para entender? Tá bom. Rita Santos, uma semana abençoada para você também. Lourdes, abençoada a palavra. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós nesse dia. Muita paz, muita alegria para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.